A gente está vendo também que o número de obesidade tem crescido bastante. Você acha que isso está associado a quê? Esse lado emocional e psíquico, ele tem muito a ver com esse crescimento da obesidade? Tem. A obesidade é um problema de saúde pública mundial. Não é só aqui no Brasil, não é nos Estados Unidos, não é no Japão, é mundo. Então, o que acontece? Hoje em dia as coisas estão muito rápidas, tudo para ontem. As pessoas têm um imediatismo muito grande. Aí, na hora da alimentação, o que acontece? Corre. Não tem aquela calma, aquela preocupação, não é priorizado muitas vezes. É colocado Tem uma coisa muito bonitinha. Quando eu fazia aula de canto, minha professora sempre falava assim, que eu tinha que cuidar muito da minha alimentação para eu estar sempre muito disposta para cantar. E ela sempre me fazia a pergunta assim, quantas cores você comeu hoje? Como assim, quantas cores? Então, se você não se lembra quantas cores você comeu, é porque você nem prestou atenção no que você comeu e foi comendo tão rápido, tão rápido, tão rápido. Tem uma coisa a ver assim com a velocidade que a gente vive hoje em dia, não tem? Tem. Tem uma coisa dessa loucura, realmente dessa forma de enfrentar a vida com relativismo super imediatista, e a gente não tem o mesmo hábito de antigamente de sentar na mesa, daquela hora sagrada da família rezar junto, olhar com calma para o que vai comer. A gente já come andando, né? Nada afetivo. No carro, né? Então vai perdendo a qualidade mesmo de vida. Quando a pessoa está comendo, ela tem que ter a noção, o conhecimento, o autoconhecimento de qual é a relação dela. Porque a cada garfada, o que significa para mim? É prazer? É o sabor? Por que eu estou comendo isso? Por que eu escolhi isso? Em que circunstâncias eu como isso? E muitas vezes isso é deixado de lado. E aí as pessoas vão vivendo e não entendem, às vezes, por que não se controlam, por que não sabem escolher. Mas, assim, as pessoas muito impulsivas, que depois se arrependem dos excessos, tem que parar e pensar um pouco. Qual era o meu ambiente no momento que eu me excedi? Como estava o meu interior? Como estava a minha mente? Então, tudo passa pelo psíquico, pelo interior da gente, sim. E a relação com a comida, se a pessoa não perceber, ou ela deixa de lado e vai emagrecendo, vai ficando anêmica, né? Como você às vezes falou, que esquece de comer. Quando vê, se excedeu e não percebeu nada. Mas tem que ter uma calma, não é? Não viver nessa velocidade, nessa coisa absurda de, sabe, tá aqui pensando no que vai fazer depois, come correndo. A gente tem que ter um sentido em tudo, em todas as coisas, em todas as áreas, todas as relações, em tudo que a gente faz na vida, né? Nas relações familiares, com os amigos e nas nossas coisas particulares, inclusive a nossa alimentação. É aquilo, né? Eu vivo para comer ou como para viver, né? É um questionamento que eu sempre faço também, porque é real, né? Porque às vezes a gente cai nesse imediatismo e vai comendo, né? Por causa da ansiedade, por causa de tantas coisas. E a dificuldade. Mas qual que é? Será que eu vivo para comer ou eu como para viver? Então é um questionamento que a gente precisa fazer mesmo. Mas passa por isso, o que a gente estava conversando agora há pouco lá no camarim, da reeducação alimentar ou de uma educação real, né? Eu vejo que, pelo menos na minha realidade familiar, eu fui criada de uma forma muito simples. Então, a gente cresceu comendo verde, se não comesse o verde, levava puxão de orelha. E bem devagarinho eu fui vendo que eu fui construída de uma maneira muito legal e muito simples, mas, ao mesmo tempo, o alimento em si, ele não ocupava não só como um objeto de felicidade, mas é isso mesmo, eu preciso me alimentar. Ok, mas onde está a minha felicidade? No alimento em si? Não, eu preciso ter coisas superiores que dominem as inferiores, entende? Pelo menos na minha realidade, assim, às vezes, quando você diz assim, a gente tem que saber, mas às vezes eu não consigo, não adianta eu ter uma ordem externa que me diga, você tem que fazer isso. Então, não eu é tenho, mas automático. e como é que eu faço? Não é automático, é questão de autoconhecimento. Eu vejo que tem uma coisa que eu vou aprendendo devagarinho, É um que aprendizado. precisa ser superior, assim.
que reja a minha vida mesmo. Eu estava te contando agora há pouco da frase de São Tomás de Aquino, que eu acho genial, que ele diz assim, ele era gordão, né? Ele era imenso, tinha um corte na mesa de madeira de onde ele morava para ele caber, porque ele era imenso. E ele fala, mesmo assim, ele falava da alimentação, que quando um monge, um homem de Deus, ou quando uma mulher de Deus sentava para se alimentar, nunca podia chegar no 100% da saciedade, para nunca esquecer que o lugar do seu prazer máximo não é na comida. Olha só. Né? Mas no que é superior, porque se eu foco minha vida no que é superior, no que é Deus mesmo, né? O que ele dizia, mas dizia de uma forma discreta, sutil, o que é inferior eu consigo colocar no lugar. Então, que são os meus instintos, que são, falando espiritualmente de realidades psicológicas, né? Mas é aquela história de que a realidade espiritual é uma realidade psicológica, mas nem tudo que é psicológico também tem explicação espiritual, né? Então, o que é espiritual domina o que é psicológico. Então, para mim, é uma escola isso, sabe? Lidar com a alimentação, ver que quando eu engordei um pouco, o que é que eu estou colocando demais em excesso na minha vida? O fazer perguntas que você disse, acho excelente. Acho dificílimo, porque é um caminho de conversão. Cuidar da alimentação é um caminho de conversão. Eu tenho que me converter a algo melhor do que aquilo que eu estou sendo, né? Então, o me alimentar bem é um exercício diário de pensar no que é superior, no que é, nas opiniões de Deus sobre mim, no desejo, no sonho de Deus sobre mim. E não só um desespero, porque eu estou ficando, ao invés de sereia, eu estou uma baleia, sabe assim? Então, eu preciso me ensereiar e não embalear. Você falou de Santo Tomás de Aquino, eu lembrei de Santa Teresa d'Ávila também. Que ela dizia assim, quando tinha uma freira que se dizia muito espiritual, ela desconfiava um pouco. Aí ela falava para a cozinheira, para aquela freira que se diz muito espiritual, você dá só uma bisteca. Porque aí ia ver a reação dela. Para as outras podia dar mais, porque as outras... Perfeito, isso mesmo. Então ia ver, se ela era realmente tão equilibrada quanto dizia, ia ver na reação. Se desse só uma bisteca, ela ia reclamar. Mas a gente tem participações aqui. O Maurilinho Sanches, ele é de Miracema, no Rio. Ele dizia assim, eu como muito pouco, mas tenho ansiedade. Isso acontece diariamente. E uma participação de Campina Grande, lá na Paraíba, Almir Gomes, ele fala assim que ele é igual a Ziza Fernandes. Quando está ansioso, não consegue comer. Bem-vindo ao clube. E o Pedro Júnior, de Fortaleza, no Ceará, ele levanta um problema interessante. Os distúrbios alimentares ainda são pouco atendidos pela rede pública de saúde. Poucos profissionais da saúde mental fazem um atendimento básico para estabilizar o quadro clínico e organizar um projeto terapêutico individualizado. Realmente, as pessoas têm dificuldade de encontrar na rede pública um tratamento assim. Até porque, Rodrigo, a gente está falando mais aqui da compulsividade, mas a gente sabe que existe também outros distúrbios, né? Não sei se está englobado em distúrbio, que é a anorexia, a bulimia, que também, né? Que deve partir também, eu não sei esse lado psicológico, mas deve partir um pouquinho disso, né? Que a pessoa que se preocupa, ou não, é claro que existem outros, né, distúrbios, mas que parte um pouquinho disso também, né? Sim, olha, no caso dos 3 transtornos, bulimia, anorexia e compulsão alimentar, o que eles têm em comum? A única coisa que eles têm em comum, a preocupação com a autoimagem, com a estética. Ela é distorcida, né? Ela é distorcida, na anorexia é distorcida, mas todos se preocupam com a própria imagem. A diferença é que o compulsivo não consegue parar de comer por questões neurológicas até, falta de hormônios, enfim. Já o bulímico é a mesma coisa, ele tem uma compulsão. A diferença dele é que ele elimina o que ele ingeriu demais. Vômitos, laxantes, medicações. E na anorexia, uma preocupação extrema com a imagem é a pessoa que é muito controladora. Ela quer controlar tanto o próprio corpo que fala, eu sou capaz de viver sem comida. A pessoa é a glória para o anoréxico conseguir chegar em 20 quilos, dizer que não comeu nada num dia inteiro. E assim, eles têm em comum isso, mas assim, movido pelo quê? Por quais razões? Tanta preocupação com a imagem. O que faz uma pessoa comer desesperadamente e depois ir ao banheiro e vomitar tudo? Será que é ela que está se sentindo mal com ela mesma? Será que é algum padrão imposto? Porque hoje em dia tem uma ditadura terrível, principalmente contra as mulheres, do corpo perfeito, da magreza. E o compulsivo, que não consegue eliminar aquilo, não consegue parar de comer, ele cai direto na depressão, porque ele não bate
com os padrões atuais e começa a engordar. E o obeso é discriminado. Olha até onde o cultural está adoecendo, o coletivo está adoecendo o particular. O cultural está se sobressaindo do indivíduo. Claro, o ser humano é isso, né? É uma complexidade. Você não é só do jeito que você nasceu. A gente, baseado nas nossas relações com o mundo, a gente se constitui como pessoa. Mas essa ditadura da beleza, a mídia influenciando, está levando a um pensamento assim equivocado das pessoas. Eu tenho que ser de tal forma. No caso do compulsivo, tem preconceito em relação a ele, porque ele come demais, ele não para de comer, ele é julgado. Essa pessoa não tem espelho em casa, está gorda desse jeito e não para de comer, reclama que está gorda, mas não para de comer. Mas ele não tem condições de parar de comer, porque a saciedade dele não existe. O compulsivo come e não tem saciedade. Imagina uma pessoa que pode comer 15 mil calorias em 1 hora e não ficar satisfeita. Imagina aonde essa pessoa pode chegar, em que estados de depressão e de angústia, porque ele não tem controle e ainda tem cobrança dos familiares. É impressionante como a busca de Deus também pode arrumar tudo na nossa vida, inclusive, né, a medida da nossa cintura, né? Vamos falar a verdade. Porque se a gente busca mesmo, de verdade, se a gente busca Deus, eu acho que tem uma coisa que nos ajusta, nos apruma, né? É a história dos santos, é Santa Teresa d'Ávila mesmo. Eu acho sensacional quando ela diz da determinada determinação. Que ela dizia que, é bem isso que o Rodrigo falou, né? Dessa espiritualizada demais das realidades, e que ela pegava bem na comida das bondinhas, né? Porque é verdade, assim, acho que quanto mais a gente espiritualiza o que é humano, é perigoso, mas quanto mais a gente humaniza demais e deixa de lado o que é espiritual, a gente também se desequilibra. Então, a gente não pode negar a espiritualidade do homem. A gente é biológico, a gente é cultura, a gente é realidade ali do dia a dia, com as nossas famílias, com os nossos hábitos. Mas a gente também tem um quê de espiritual. O que diferencia o homem do animal é essa busca por um algo maior. Isso é característica do ser humano. Ele quer ter razão da existência. Por que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? E a pessoa que tem um contato com o sobrenatural, ou pelo menos busca, ela é mais forte, mais resiliente. Sim, mais forte, então, exatamente, ela pode era bem isso. Passar em todas as áreas, qualquer seja o sofrimento dessa pessoa, ela pode ser mais fortalecida, porque tem a fé da pessoa, não importa em quê. Ganha sentido, né? Ganha sentido superior mesmo para porque, tudo. por exemplo, pessoas que comem demais, às vezes quer preencher um vazio ali com comida. E as pessoas que procuram, talvez, preencher com alguma coisa além, um sobrenatural, não tem essa necessidade tamanha de comer. Isso é do ser humano. Essa busca, esse anseio por descobrir o sentido da vida, por descobrir se tem algo além disso aqui que a gente está vendo. E quem encontra está mais forte, está mais resiliente.